Inicio mais esse vídeo sempre lembrando, da importância, do nosso desejo sempre ser no intuito de que tenhamos sabedoria para que possamos alcançar a paz em Cristo Jesus. Amém? Bom, como eu disse, a palavra processo, processo é muito interessante porque esse processo no qual Deus endurece o coração de Faraó e manda as 10 pragas, Claro que Deus é Deus. Quando ele quis testar Jó, ele assim o fez. Porém, como ele é justo, existia alguma lacuna em Jó que permitia, E Deus às vezes ele permite coisas. A permissão dele. Jó era íntegro, como diz, Porém, ele por ser tão íntegro, tão perfeito a seus próprios olhos, ele pode ter caído na vaidade de se achar melhor do que os demais. Então, quando se trata de natureza humana, como eu sempre digo, sempre tem um BO, sempre temos um ponto fraco. Então temos que olhar para o nosso semelhante com amor, pedir a Deus, que nos afaste do homem mau, porque só Ele pode fazer isso. Mas sabedores nós que nós também não somos perfeitos, Nós temos os nossos BO, como eu disse, Então nesse processo que inicia, e Deus sabia como tratar isso, porque mesmo depois que Faraó libera o povo, você vê que ele ainda vai atrás. Então você vê que Deus sabia muito bem do coração de Faraó e dos desígnios do seu coração. Então ele sabia como tratar aquela situação, principalmente a importância, de trabalhar no seu povo e também mostrar, para o povo de Egito a sua glória, e a forma com que ele fazia, e que todos deviam saber que ele era o Senhor, de todas as coisas. Mas é um processo lento, para nós às vezes angustiante, mas super importante. Então, nesse processo, Deus inicia as 10 pragas, para que Faraó libertasse o povo. A primeira, as águas se tornaram sangue. Vejamos em Êxodo 7, 20. Fizeram Moisés e Arão como o Senhor lhe havia ordenado. Arão, levantando a vara, feriu as águas que estavam no rio, à vista de Faraó e os seus oficiais, e toda a água do rio se tornou em sangue, de sorte que os peixes que estavam no rio morreram. O rio cheirava mal e os egípcios não podiam beber a água do rio. E houve sangue por toda a terra do Egito. Porém, os magos do Egito fizeram também o mesmo com a suas ciências ocultas, de maneira que o coração de Faraó se endureceu e não ouviu como o Senhor tinha dito. Prosseguir até o versículo 22. Depois vem a segunda praga, as rãs. Êxodo 7:20. As águas se tornam sangue. Agora em Êxodo 8:6 vem as rãs. Vejamos. O rio produzirá rãs em abundância, que subirão e entrarão em tua casa e no teu quarto de dormir, e sobre o teu leito, e nas casas dos teus oficiais, e sobre o teu povo, e nos teus fornos, e nas tuas amassadeiras. Mesmo assim, Faraó endureceu os corações dele, endureceu seu coração. E, até então, os magos continuavam tentando imitar Moisés e Arão. No terceiro, Êxodo 8:17,
piolhos nos homens e no gado egípcio. Vejamos aqui. Fizeram assim. Araão estendeu a mão com sua vara e feriu o pó da terra. E houve muitos piolhos nos homens e no gado. Todo o pó da terra se tornou em piolhos por toda a terra do Egito. Interessante que até essa terceira praga, os magos tentaram copiar. Da quarta em diante, eles já não podiam mais, né? Nós observamos que os magos já não podiam mais. Quarta praga, moscas. Êxodo 8, 24. Êxodo 8, 24 temos: assim fez o Senhor, e vieram grandes enxames de moscas à casa de Faraó e às casas dos seus oficiais, e sobre toda a terra do Egito, e a terra ficou arruinada com estes enxames. Chamou Faraó Moisés e Arão e disse: ide, oferecei sacrifício ao vosso Deus nessa terra. Ele sempre falava isso e depois ele voltava atrás. Em algumas vezes ele até falava para ir, mas exigia que alguns ficassem ou que o rebanho ficasse, né? E eles queriam que fosse todos, né? Então, depois dessa, interessante que a partir da quarta praga, né, que é as moscas, os magos passam a não, né, eles falam inclusive que, né, eles temem, né, que Deus esteja, né, fazendo algo e eles não conseguem mais fazer o mesmo que eles faziam. A quinta praga, peste e morte dos animais egípcios. Êxodo 9, 6. O Senhor fez no dia seguinte e todo o rebanho dos egípcios morreu, porém do rebanho dos israelitas não morreu nenhum. A sexta praga, úlceras nos egípcios e nos animais. Êxodo 9, de 9 a 10. Ela se tornará em pó miúdo sobre toda a terra do Egito e se tornará em tumores que se arrebentem, em úlceras nos homens e nos animais por toda a terra do Egito. Eles tomarão cinza de forno e apresentaram a Faraó. Moisés atirou-a para o céu e ela se tornou um tumor que se arrebentava em úlceras nos homens e nos animais. E o Faraó continuava irredutível. Sétima praga, chuva de pedra no Egito. Êxodo 9, 18. Eis que amanhã, por este tempo, farei cair muito grave chuva de pedra, como nunca houve no Egito, desde o dia em que foi fundado até hoje. Então, novamente, Deus, né, lançava outra praga. O Faraó continuava irredutível. Oitava praga, gafanhotos. Nesta, interessante que nessa oitava, os oficiais já pediam ao Faraó para atender os pedidos, né? Atender os pedidos. Êxodo 10, de 3 a 7. Vejamos essa dos gafanhotos. Êxodo 10, de 3 a 7. Apresentaram-se, pois, Moisés e Araão perante Faraó e lhes disseram: assim diz o Senhor, Deus dos hebreus, até quando recusarás humilhar-te perante mim? Deixa aí o meu povo para que me sirva. Do contrário, se recusares deixar ir o meu povo,
Eis que amanhã trarei gafanhotos ao teu território. Ele cobrirá de tal maneira a face da terra que dela nada aparecerá. O que vos resta da chuva de pedra, e comerão todas as árvores que vos cresceste no campo. Então, essa é a praga dos gafanhotos. E nessa, os oficiais, já pediam para Faraó para ceder, porque eles viam que tinha alguma coisa errada. Mas o homem continua, como Deus endureceria seu coração. 9ª praga, 10:21. Então disse o Senhor a Moisés: estende a mão para o céu e verão trevas sobre a terra do Egito, trevas que se possam apalpar. Estendeu, pois, Moisés a mão para o céu e houve trevas espessas sobre a terra do Egito por 3 dias, não vendo uns aos outros, e ninguém se levantou do seu lugar por 3 dias. Porém, todos os filhos de Israel tinham luz nas suas habitações. Então é interessante que Deus fazia, essa dissociação entre os egípcios e os hebreus, justamente para mostrar. E, finalmente, nós temos a 10ª praga, a que realmente fez com que Faraó cedesse. E foi uma praga bem pesada, Deus anuncia a 10ª praga, que seria a morte dos primogênitos dos egípcios, e é instituído, inclusive, a primeira Páscoa, que você tem notícia, e instruiu cada família, a imolar e assar um cordeiro, porém que o sangue do cordeiro seria colocado nas obreiras das portas, das casas, e que eles comerem o cordeiro. Então eles iam comer o cordeiro em cada casa, e o sangue do cordeiro ia ser colocado nas hastes, das portas. O Senhor passará aí a noite e feriria todos os primogênitos no Egito, poupando só as casas que assim o fizesse. Então você vê que Deus ele estipulava, uma regra, e quem seguia, quem obedecia, tinha a vida protegida, e todos os demais seriam exterminados, os primogênitos dele. Êxodo 12:29. Aconteceu que à meia-noite feriu o Senhor todos os primogênitos na terra do Egito, desde o primogênito de Faraó, que se assentava no seu trono, até o primogênito do cativo que estava na enxovia, e todos os primogênitos dos animais. Fiquei até pensando sobre o cordeiro, este cordeiro que todos os hebreus foram convidados a comerem e colocar seu sangue nas portas, das casas, para levar os primogênitos dele. Ele assemelha muito ao Filho de Deus, que veio dar de comer a nós necessitados, das boas novas dele, que temos que estar sempre anunciando, mesmo que pecadores, e às vezes o inimigo ele faz nos sentir, nos acusa diante da nossa natureza, de nossos pecados, para que sintamos não dignos nem de falar o nome dele. Mas isso é besteira, Nós temos que saber que somos indignos, sim, somos de natureza pecaminosa, seremos seres errantes, durante essa terra enquanto estivermos aqui, porque infelizmente nós somos destituídos da glória dele justamente por isso. Isso todos nós, cada um tem seu B.O., ninguém é melhor do que o outro nesse sentido, porém temos que estar sempre anunciando as boas novas, para que através dele possamos alcançar, a graça de Deus em nosso favor. Sendo assim, com a perda do seu primogênito, Faraó finalmente permite que o povo vá. Êxodo 12:31.
12:31 diz o seguinte: então naquela mesma noite, Faraó chamou Moisés e Arão e lhes disse: levantai-vos, saí do meio do meu povo, tanto vós como os filhos de Israel, ide, servi ao Senhor, como tendes dito. Então, com essa perda, né, foi um baque muito grande. Faraó acabou cedendo. Deus fez grandes coisas ali, até mesmo ao endurecer, né, o coração de Faraó, até a 10ª praga, né? Então era um processo. Só ele tem os desígnios, né, e tem a sabedoria de como fazer. E nós cabe apenas aceitar, né, esse processo. E que a graça, né, mais uma vez, de Cristo possa continuar nos alcançando. Né?